Senhor, amados irmãos, com muita alegria no coração, nós estamos comentando sobre a lição dos jovens para o último trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022. Na revista dos jovens estaremos estudando a respeito das últimas coisas, os últimos acontecimentos. E nós estaremos juntos nesse trimestre comentando a palavra do Senhor nosso Deus. Temos certeza que o Senhor estará conosco, nos abençoando. Então, a primeira lição dos jovens está falando a respeito dos últimos acontecimentos. Nós estudaremos a doutrina da escatologia. Escatologia quer dizer estudo dos últimos acontecimentos. E como nós estamos vendo que tudo indica que nós já estamos às vésperas de que tudo aconteça, então é aconselhável os jovens se aplicarem, conhecerem o que Deus planejou, o que Deus preparou, aquilo que vai acontecer, para que nós nunca sejamos pegos de surpresa e sejamos sempre preparados para tudo que acontecer e estarmos na presença do nosso Deus. Muito bem, o cristianismo teve seu início marcado por grandes milagres, tais como o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o seu glorioso ministério, finalmente a sua ressurreição gloriosa e a sua ascensão para os céus. Esse foi o início do cristianismo no mundo. E estamos em pleno vigor do cristianismo, desde que Jesus iniciou seu glorioso ministério, foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou dos mortos e foi assunto ao céu, mas deixou homens preparados para darem continuação à obra maravilhosa que ele iniciara. Assim como o cristianismo teve início marcado por grandes e maravilhosos milagres, também ele terminará a sua função, seu trabalho aqui na terra, também com grandes milagres e com sinais portentosos, tais como a ressurreição dos santos que dormem, isto é, os santos que já morreram e estão aguardando a ressurreição em corpos glorificados, e a transformação, a metamorfose dos que estiverem vivos para juntos encontrar o Senhor nos ares, conforme nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo escreve na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 15, ele dá uma orientação para os crentes de Tessalônica, dizendo: não quero, irmãos, que vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E o seu próprio Senhor descerá nas nuvens, onde os santos os santos em corpos transformados, corpos glorificados, subirão para encontrar o seu Senhor nos ares. E como já dissemos, crentes mortos ressuscitando nessa ocasião, já ressuscitarão em corpos gloriosos. Então, quando está
marcado o término da era do cristianismo no mundo, quando a igreja for tirada, for arrebatada, for levada para o encontro do Senhor. E essa é a nossa grande esperança. E também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 a 54, o apóstolo Paulo fala de coisa interessante. Ele disse: irmãos, eu aqui vos digo mistério. O que é mistério? É coisa que normalmente a mente humana não entende, mas que Deus faz, que Deus realiza. Ele disse: na verdade, nem todos dormiremos. Isso é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, como já dissemos, baseado em 1 Tessalonicenses 15, capítulo 4, de versos 13 a 16, e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54, sobre a transformação do nosso corpo mortal em corpo incorruptível. Diz o apóstolo, então, aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, que o corpo mortal será revestido de imortalidade. Então é um corpo glorioso, como é o corpo do Senhor Jesus. E Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele não desce na terra. A igreja subirá para encontrá-lo nas nuvens. É lá que nós encontraremos o nosso Senhor. No transcorrer do trimestre, quando estudarmos especificamente o arrebatamento, então esse assunto será melhor analisado, melhor estudado. O dia do arrebatamento da igreja, o dia que isso acontecer, nós não temos informação quando isso vai acontecer. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz o Senhor Jesus: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Pois bem, então, Deus não revelou a ninguém quando acontecerá o arrebatamento da igreja, a data, o dia. Nós não sabemos, porque Deus isso não revelou. Para que nós estejamos sempre na expectativa, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Agora alguém pergunta: Jesus disse que ninguém sabia, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Hoje, Jesus sabe exatamente o dia. Hoje Jesus sabe o dia, porque Jesus abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos. Então ele exerceu seu ministério como homem, e enquanto estava na terra, ele estava atuando como um homem guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Assim que ele voltou para o céu, assim que ele foi assunto ao céu, assentou-se à direita do Pai, então ele reassumiu todos os seus atributos. E como Deus é onisciente, a onisciência faz parte dos atributos divinos, então hoje Jesus sabe exatamente o dia que ele irá voltar. É o casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Como o noivo fica ansioso por se casar com a noiva que ele ama, e a noiva desejosa e ansiosa para se casar com o noivo que ela tanto ama, assim Jesus está na glória do Pai, sentado à direita do Pai, mas ele tem desejo ardente de encontrar a sua noiva. Por esta noiva ele pagou um preço muito alto. Nós veremos com minúcias durante o trimestre
mas Jesus deseja buscar a sua noiva, e a noiva deseja estar com Cristo. Nenhum servo de Deus se sente muito bem neste mundo, porque aqui sempre há um perigo, há tentação, há sofrimento, mas quando a igreja estiver com Jesus, tudo isso vai passar. Apesar de não termos qualquer informação a respeito do dia, nem da hora, mas podemos ver sinais característicos que indicam a aproximação do Senhor. Se alguém andar à noite em algum lugar mais afastado da cidade, numa estrada rural, sem relógio, mas ele percebe quando o dia vem amanhecendo, porque os clarões do sol aparecem no horizonte. Os pássaros começam a cantar. Então o viajor percebe, o dia está amanhecendo. Então esses sinais característicos que informam a aproximação da volta de nosso Senhor já estão acontecendo. Vamos analisar alguns deles, observar e perceber. Meus amados, o Espírito Santo nos envia essa mensagem para nos despertar, para nos avivar. Jesus quer que eu e você subamos para encontrar com Ele. Jesus não deseja que nós fiquemos aqui para ver o anticristo, para ver a grande tribulação. Jesus quer que nós estejamos com Ele e nós queremos estar com Ele também. Então, vejamos, um dos sinais muito evidentes é o grande aumento da corrupção. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Outra versão fala, o amor de quase todos esfriará. É um sinal característico da vinda de Jesus. Então, nós estamos vendo realmente isso acontecer. Quantos cristãos fervorosos que já estão se descuidando, olhando mais para as coisas temporais, se preocupando mais com este mundo do que com as coisas de Deus. Eu digo com tristeza no meu coração que muitas pessoas estão dentro da igreja, o corpo, apenas fisicamente, mas a mente, o coração está longe. Assim como era a mulher de Ló, saindo de Sodoma, mas deixando lá o seu coração. Por isso ela foi transformada numa estátua de sal. Onde está o nosso coração? Outro sinal característico, que está também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 8, Jesus falando, e ouvireis guerras, rumores de guerra, fome, terremoto em vários lugares. Nós sabemos que diariamente morrem milhões de pessoas de fome em várias partes do mundo. E sabemos que no Brasil também há muitas pessoas, muitas famílias já passando fome. Em outros países menos favorecidos, também a fome está causando um desastre no meio da população. Terremoto em vários lugares. Agora, recentemente, um grande terremoto também acaba de acontecer e morreram muitas pessoas nesse terremoto. Mas alguém podia me até objetar dizendo, pastor Serafim,
Mas terremoto sempre existiu. A Bíblia fala de grandes terremotos até antes de Cristo. É verdade. Só que os terremotos agora estão aumentando em intensidade. Agora, meus amados, reflitamos um pouquinho. Com tanto conhecimento científico hoje, tantos recursos da ciência, por que ninguém conseguiu ainda debelar os terremotos? Por que eles continuam existindo? E cada vez em maior evidência. É uma prova de que esse terremoto está como que gritando: Jesus está voltando. Outro sinal característico que nós estamos no fim está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Jesus disse: a ciência se multiplicará. Nós estamos vendo o grande avanço científico, o grande avanço da tecnologia. Com esse aparelhozinho aqui, daqui de onde estou, posso falar com o mundo, posso me comunicar e até ver a pessoa com quem eu falo. Então, estamos vendo que é uma ciência extraordinária. Eu pus o primeiro telefone no meu ouvido, eu tinha 17 anos. Era aquele telefone ainda antigo, pessoa mais de idade lembra, um telefone preto. E ele tinha um disco para nós discarmos o número necessário. E não havia telefone sem fio, nem telefone celular, não se falava nessa época. Era aquele telefone. E quando Alexandre Graham Bell lançou porque é ele o criador do telefone, quando ele conseguiu fazer o primeiro telefone aqui no Brasil, o imperador era Dom Pedro I, e ele então foi testar o telefone. Quando ele pôs o telefone no ouvido, ele ouviu alguém dizer: alô, imperador. Ele tirou aquele aparelho e olhou e falou: meu Deus, isso fala. Isso não é tão antigo assim. E de lá para cá, quanto a ciência tem se multiplicado. Outro fator que eu acho extraordinário na ciência é o chamado Waze. Quando alguém sai, acabou aquele negócio de estar procurando uma rua no guia, na lista telefônica, isso acabou, já é coisa passada. Alguém sai com seu carro, liga o Waze, ele dá o mapa certinho de onde a pessoa deseja ir e até informa as vias congestionadas. Isso é ciência multiplicada, isso é a ciência altamente multiplicada. Sem falar na medicina e sem falar em outros recursos científicos também. Então, é um outro sinal forte de que nós estamos nos aproximando dos acontecimentos escatológicos, da vinda de nosso Senhor e do arrebatamento da igreja. Outro sinal muito evidente é a natureza humana sendo fortemente alterada. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, verso 1 a 5, Timóteo fala que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele dá uma série de qualidades: gananciosos, orgulhosos, prepotentes, desobedientes aos pais e à mãe, amantes de si mesmo. Nós estamos vendo isso hoje? Sim, estamos. Eu tive o privilégio de, na minha infância, estudar o curso, na época era curso primário, hoje chama fundamental,
curso primário era do 1º ao 4º ano. Os alunos respeitavam a professora ou o professor. Quando ele entrava na sala, nós ficávamos em pé, cantava o hino nacional, rezava o Padre Nosso, e só sentava quando a professora dizia, pode sentar. Enquanto ela não desse permissão, ninguém sentava. Hoje sabemos que é aluno agredindo o professor em sala de aula, desobedecendo o professor. Então, está acontecendo exatamente aquilo que Paulo escreveu lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o apóstolo nos dá outro forte sinal de que nós estamos às vésperas do arrebatamento. Ele nos fala da apostasia. O que quer dizer apostasia? Apostasia é o abandono da fé. É deixando a fé, deixando aquilo que cremos, achando que tudo agora já é falso, é vaidoso, não é real. Isso está acontecendo em larga escala. Pastores que até há pouco tempo eram considerados fervorosos pregadores da palavra de Deus, alguns já estão dizendo que essa história de Jesus voltar e de arrebatamento não é real, é uma pura ilusão. Mas o apóstolo São Pedro disse que já no seu dia já tinha pessoas agindo assim. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 4, o apóstolo fala que apareceram alguns escarnecedores da fé, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, as coisas continuam a mesma. Então, eles achavam, e alguns acham ainda hoje, que é ilusão, que não é verdade. E, para dar uma prova mais contundente de que essa profecia está no seu pleno cumprimento hoje, já apareceu pastor de igreja evangélica dizendo que a nossa Bíblia está superada. Precisamos de uma Bíblia mais atualizada. Uma Bíblia que possa estar conforme o pensamento da geração atual. Mas isso não é só para alguns pastores. O próprio Papa Francisco, Papa da Igreja Católica Romana, está dizendo agora, esses dias, que é necessário lançar uma nova Bíblia, para tirar, nem que seja o Velho Testamento, e ter uma Bíblia atualizada. Está reunindo um grupo de estudiosos para fazer uma nova Bíblia, e estão estudando que nome darão a essa nova Bíblia. Ora, notemos um absurdo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, que direito temos nós de alterar a palavra de Deus? Somos nós que temos que nos adaptar a Deus, ou é Deus se adaptar a nós? Deus é atual sempre. Deus não muda. Lá na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo fala assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das alturas, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável, Deus não muda. Nós, os homens, mudamos a maneira de se vestir, mudamos até a linguagem, o comportamento, mas Deus é imutável. Então dizer que temos que ter uma Bíblia
que seja de acordo com o pensamento da humanidade atual, é um verdadeiro desvio da palavra de Deus. Então, é mais uma profecia que já está se cumprindo. Apostasia em larga escala. Então, coisas que estão acontecendo, nós dizendo, Jesus está voltando. Aumento da iniquidade, a luta desenfreada dos ativistas gays e de alguns partidos políticos para erotizar nossas crianças. Isso está acontecendo também. E nós sabemos qual é a luta dos ativistas gays para tentar fazer penetrar isso na mente da sociedade e erotizar nossas crianças, desviando nossas crianças. E o que podemos dizer da ideologia de gênero, que está sendo defendida não só no Brasil, mas no mundo todo se está defendendo a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Dizem os ativistas, a criança, quando nasce, não é homem, não é mulher. Isso ele decidirá quando ele já tiver consciência e sabe no que ele deve optar. Ora, a Bíblia nos fala que Deus fez homem, mulher, macho e fêmea. Foi Deus quem fez assim. Como que a pessoa vai decidir o que sexo ele quer pertencer, se ele já nasceu ou homem ou mulher, com todos os órgãos externos e internos da sua sexualidade? E o pior é que as escolas, muitas escolas e muitos professores estão treinados e preparados para incutir isso na mente das crianças. É um outro sinal da volta de Jesus. Mas, meus amados, permita-me dizer-lhes que isso já é uma manifestação do espírito do anticristo. Não é o anticristo ainda, mas é o demônio que há de possuí-lo, que hoje está influenciando e introduzindo na sociedade essa doutrina. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, Daniel se referindo ao anticristo, que na época de Daniel havia a figura do anticristo, e ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei não significa aquilo que algum grupo religioso está dizendo, que é a mudança da guarda do sábado para o domingo. Não, não tem nada a ver com isso. Mudança do tempo e da lei. A nossa época, a nossa era, o nosso tempo é chamado de Cristo, depois de Cristo, ou anos Domini, ano do Senhor. E o que aconteceu antes do nascimento de Cristo é AC, antes de Cristo. Eles já querem mudar. Aliás, houve até um governador de estado, há poucos dias, que sugeriu que nos documentos oficiais, ou em todos os documentos do estado, não se dissesse mais DC ou AC, mas que se dissesse um outro nome. Qual é o nome que eles pensam? Em época de Aquário, época de Novo Mundo, enfim, qualquer nome, mas que não seja o nome de Jesus.
porque o ideal é apagar da mente humana o nome de Jesus. Esse espírito do anticristo que está atuando hoje, ele não apareceu agora, não. A sua primeira aparição se deu aconteceu nos dias de Nimrod. Nimrod, que estará no capítulo 10 de Gênesis, versículos 8 a 10, era um bisneto de Noé, se tornou célebre e poderoso, foi um líder na sua época, depois considerado um deus. Foi ele o construtor da Torre de Babel. Lá no capítulo 11 de Gênesis, versos 1 a 4, nos fala que ele achou um lugar próprio para fazer uma torre, começasse da terra, cujo cume tocasse os céus. Não entendamos que o céu aí se refere à morada de Deus. Céus aí é as alturas, esse espaço sideral, muito alto. E o historiador judeu Flávio Joséfo nos informa que a intenção desse Nimrod era zombar de Deus. Vamos fazer uma torre alta aqui. Se Deus mandar outro dilúvio, não vai nos alcançar. Nós subiremos na torre e ficamos lá tranquilo. É outro objetivo. E façamos para nós um nome. Isto é, colocar o nome do homem e excluir o nome de Deus. Já era o espírito do anticristo. Como Deus fez parar a Torre de Babel, confundindo as línguas, da Torre de Babel nasceu a Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer porta de Deus, ou Babel, porta de Deus. Mas transformou-se num símbolo de confusão, porque aí Deus confundiu as línguas. Qual era o objetivo da Torre de Babel, além de fazer o nome para o homem, para endeusar o homem? Era a feitiçaria, a idolatria, a invocação dos mortos e o horóscopo. Espero que dos nossos ouvintes não haja ninguém adepto de horóscopo. Se houver alguém, jogue isso fora, coloque Jesus como o astro que dirige a tua vida, porque esse horóscopo é feitiçaria, adivinhação. E eu recomendo aos nossos amados irmãos que leiam o capítulo 47 de Isaías, dos versos 1 a 15, são 15 versículos desse capítulo, e ele traz uma definição do que acontecia em Babilônia. Então, meus amados, com essas leituras que vocês fizerem, com essas reflexões, vamos nos preparando melhor para o estudo do nosso trimestre. É um assunto complexo, difícil, escatologia, coisas que vão acontecer, não é tão fácil. Nós precisamos de meditar no assunto, ler a palavra e orar, pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos revele aquilo que sozinho não podemos entender. E nós estamos precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que preguem sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, que preguem sobre a grande tribulação, que preguem sobre o juízo final, para que haja um avivamento, um despertamento. Nós não vamos na igreja porque não temos nada para fazer. Nós não vamos ao culto para uma mera diversão, para encontrar amigos.
vamos para nos preparar para a vinda do nosso Senhor, vamos aos cultos para glorificar a Deus, para nos reunir com nossos irmãos em Cristo, e estamos preparados para a volta de nosso Senhor. Na primeira epístola de João, o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 3, ele nos fala que o espírito do anticristo já está no mundo. Ora, já estava desde a época de Nimrod, nos dias de João, nos dias apostólicos, é evidente que estava. E hoje se manifestando com mais clareza, com mais nitidez. Então, o que acontece no Brasil está acontecendo no mundo todo. Essa agitação, essa angústia. E o que nós podemos falar dessa pandemia, dessa coronavírus, que parece que a doença e a morte está zombando da ciência médica. A medicina vem se especializando, se modernizando, mas a morte continua fazendo mais vítima, levando mais pessoas para o além. Então, fiquemos acordados e despertados. Tudo está acontecendo. E o nosso Senhor está voltando. Então, é isso que falamos agora sobre a mudança do tempo. Tirar a era cristã e por era de aquário, era de peixe, novo mundo e assim por diante. E a mudança de lei. Sempre as leis no mundo todo defendendo o casamento monogâmico, isto é, um homem e uma mulher, defendeu o casamento de um homem e de uma mulher, não com homem mais de uma mulher, mas agora querem mudar. Agora já tem alguns países que tentaram fazer isso no Brasil, graças a Deus ainda não pegou, mas ainda há alguém lutando para que isso aconteça, obrigando os cartórios a fazer o casamento de 2 homens ou 2 mulheres. Isso é a mudança da lei. E pasmemos, meus amados, não é só isso que eles querem. Eles querem aprovar também o casamento de próprios familiares, chamaram o casamento incestuoso, irmão com irmã, filha com pai, a mãe com filho, querem aprovar esse tipo de casamento. Isso é a mudança de lei, espírito do anticristo. E o funil vai apertando, vai afunilando mais e mais, indicando que o nosso espaço aqui está se reduzindo, porque a nossa cidade está no céu. Efésios capítulo 3, versículo 20, de onde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará nossos corpos abatidos para ser igual ao seu corpo glorioso. Então, essa é a esperança que nós temos na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para arrebatar a sua amada igreja. Então nós vamos ter 3 meses, outubro, novembro e dezembro, para estudarmos tudo a esse respeito. Tenha certeza, meus prezados, se você se aplicar, não perder nenhuma aula, estudar as lições, assistir às aulas, se aplicar, no fim do mês de dezembro, no início do ano de 2022, o teu conhecimento bíblico, a tua preparação espiritual estará bem mais elevada, você estará bem mais apto a entender e desejando com mais ansiedade a volta de nosso Senhor. Mas quero deixar uma palavra, como eu estarei tendo a alegria de poder comentar aulas para os jovens,
E é natural que entre os jovens alguns estão se preparando para se casar, outros pensando em se formar em uma faculdade ou em outra, ou numa determinada profissão. Isso você pode e deve fazer. Pensando em se casar, se prepare para se casar. Pensando em fazer uma faculdade, pensando em se preparar profissionalmente, faça-o com bastante intensidade. Porém, não coloque nisso teu coração. Se Jesus arrebatar a igreja, você ainda não terminou a faculdade, deixa a faculdade aí. Lá você terá a tua mente completa, a sabedoria total. Dizem os psicólogos que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Quer dizer, 90% está embotada. Quem embotou a nossa capacidade mental foi o pecado. O homem no pecado perdeu muito da sua capacidade mental. Mas quando o pecado for erradicado, quando estivermos com o nosso Senhor em corpo glorioso, então a nossa mente vai ter 100% de capacidade. Já estamos próximo de terminar essa gravação, mas reflita comigo uma coisa. Capítulo 2 de Gênesis, está escrito que Deus fez passar diante de Adão todos os animais, aves e répteis, para que ele os nomeasse. Quanto tempo Adão ficou nomeando os animais, os répteis e as aves, não sabemos. Mas que capacidade tinha esse homem? De onde ele buscou um nome para tantos animais, nomes científicos, animais, aves e répteis? E está escrito que o nome que ele os colocou ficou valendo. Reflita nisso. Que homem inteligente era esse Noé? Esse Adão, me perdoe, esse Adão. Porque o pecado não havia entrado ainda. A semelhança do Criador estava nele com todo vigor, com toda força. E você e eu, meu prezado, estaremos na mesma condição quando esse corpo corruptível for absorvido pelo corpo incorruptível. Quando estivermos em corpo glorioso, como é o corpo de nosso Senhor, como fala o apóstolo João no capítulo 3 da sua primeira epístola. Amado, não sabemos o que havemos de ser, mas uma coisa já sabemos, que assim como Ele é, nós o veremos. Então essa é a grande esperança. Deus tem coisa gloriosa para você e para mim, para a sua igreja. É muito mais sublime, mais maravilhoso do que aquilo que a nossa mente possa entender. Então coloquemos como uma prioridade a nossa preparação. Cuidado, meu jovem, na sua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, para não se envolver com as coisas deste mundo. Estudar não é pecado, casar-se não é pecado, mas o grande risco é colocar nisso o coração. Por maior glória que o homem alcança nessa vida, por mais riqueza que ele alcance, tudo passa, tudo é transitório, mas o que Deus tem para nós é permanente, é eterno e é glorioso. Estamos terminando, então, a nossa palestra dessa tarde. Que Deus te abençoe, meu prezado, que Deus abençoe, meus amados irmãos, e estejamos, então, nos preparando cada dia melhor para as coisas que hão de acontecer. Aconteça o que acontecer, Jesus está conosco. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.